Vamos falar sobre um tópico que para mim é extremamente importante, que é Markdown. Eu demorei muito para aprender Markdown e acho que não deveria ter demorado tanto porque me ajudou profundamente. Markdown é uma forma de escrever um prompt que basicamente prioriza o prompt por tópicos, prioriza por ordem de listas, enfim, um monte de coisa que a gente vai falar aqui e que torna a legibilidade desse prompt muito mais fácil, tanto para a inteligência artificial, ou seja, para o modelo de linguagem, tá? Ele fica muito mais lógico, muito mais inteligente, como também melhora muito a legibilidade para outros humanos. Daí você vai falar, poxa, mas por que outras pessoas leriam um prompt que eu já coloquei? Porque, por exemplo, em tópicos mais avançados, como por exemplo em agentes de inteligência artificial, o agente ele tem um prompt que é um prompt de instruções. E aquele prompt é sempre o mesmo prompt que é utilizado ali para aquele agente específico. Então, quando alguém vai lá, por exemplo, melhorar aquele prompt, melhorar as instruções do agente, nada melhor do que aquele prompt estar corretamente organizado, certinho, com tópicos, prioridades, para que ele possa ser revisado periodicamente e ser melhorado, tá? Além disso, você consegue então estruturar prioridade, entre várias outras coisas que eu vou mostrar aqui para vocês, e é bastante fácil, tá? Fica tranquilo. O grande lance do Markdown é praticar, tá bom? Então você tem que praticar e ao longo de mais ou menos uns 2 meses de prática se torna algo completamente automático, né? E toda vez que você precisar fazer um prompt complexo, você vai fazer ele em Markdown sem nenhuma dificuldade, tá certo? Então vamos lá, né, para o slide, só para eu explicar, né? Então já expliquei grande parte, né, do ponto. Por que usar, né, Markdown no Prompt Engineering, né? Então essa questão da estruturação clara, da legibilidade, do destaque das informações, das listas, né, da separação dos textos, tá? E aqui embaixo, né, tem um exemplo que eu gosto, né, de mostrar, que é bem simples, só para vocês entenderem inicialmente, que é o seguinte: digamos aqui que a gente tivesse, né, um prompt sem Markdown, né? Então aqui esse prompt aqui embaixo seria um prompt sem Markdown, que é a esquerda, né? Então fica aqui, ó, cria um artigo sobre IA para iniciantes com 500 páginas, incluindo introdução, tudo junto, né? E olha a diferença desse prompt com Markdown, né? Então aqui à direita, né? Aqui embaixo à direita, ó, a gente pode ver, né? Olha só, com Markdown organizado, né? Então, tarefa, isso daqui é o título, artigo sobre IA, né? Daí a gente tem um subtítulo, especificações, público, quem é, tamanho, quantas palavras, tom, qual que é o texto, né? Outro subtítulo, estrutura, e daí você coloca uma lista numerada, nesse caso aqui, introdução, definição de aplicações e tudo. Então, quer dizer, olha só quão mais fácil é ler esse prompt da direita do que o prompt da esquerda. E isso ajuda você a organizar o seu raciocínio para a IA também, né? Então fica muito mais fácil você estruturar o que você quer do que de outras formas. Então, basicamente é assim que funciona. Então, a melhor forma que eu encontrei de fazer isso, pessoal, é através de um software, né, de um aplicativo que eu uso muito chamado Obsidian. E eu não quero, nesse momento, que vocês se atenham a. Eu não quero que vocês se atenham ao Obsidian. Depois a gente pode fazer uma aula sobre Obsidian, podemos falar bastante sobre Obsidian. Inclusive, eu adoro falar sobre Obsidian, porque é um software, né, um aplicativo que me ajudou muito, muito mesmo, tá? Essa é a cara do Obsidian, que até para vocês entenderem, tá? Que é a aula que eu montei de Markdown, já vou abrir em tela cheia. Mas só explicando, o Obsidian é um aplicativo que você tem que baixar no computador e todos os textos funcionam 100% em Markdown. Então, tudo que você vai fazer de anotação, você usa Markdown para anotar. Então, é perfeito para quem quer aprender Markdown, porque daí você pega o hábito de anotar tudo em Markdown. Eu passei todo o meu Google Docs para o Obsidian, tá? Então, tinha muita anotação no Docs, né? E eu passei todo o meu Docs para o Obsidian exatamente porque ele usa Markdown e porque ele tem plugins, né? Ele tem plugins e esses plugins permitem, por exemplo, que eu coloque inteligência artificial aqui dentro, modelos e todas as outras coisas que não vêm ao caso agora, tá?
Mas basicamente vocês podem ver aqui então, né, na aula de Markdown, né, nas minhas anotações, tudo isso daqui está em Markdown. Se eu clico aqui, ó, vocês vão ver que aqui tem um subtítulo e tudo, que é o que eu vou explicar agora para vocês. Então, pessoal, aqui tá vendo que tem vários tópicos, né? Ficam aqui as aulas do curso, enfim, tudo isso, né? Anotações, enfim, todo tipo de anotação. São muitas e muitas notas que eu tenho aqui, eu acho que são centenas já. E, enfim, deve estar chegando próximo aí de 1000 notas, tá? E cada uma delas tem uma aula, enfim, uma anotação de todos os tipos aqui que eu faço. Bom, então vindo aqui para a aula de Markdown, só para eu explicar para vocês, então, né, vamos dizer que eu queira criar um resumo de um artigo científico, tá? E aqui eu tenho uma colinha, mas vamos lá. Então aqui, ó, no nosso slide, né, vocês vão ver que tem os principais pontos que a gente precisa aprender sobre Markdown, tá? E esses daí é o que eu quero que vocês aprendam. Depois, se você quiser ir mais fundo, eu vou disponibilizar um link que tem um site sobre Markdown e foi de lá que eu peguei, inclusive, esses conhecimentos aqui, tá? Não tem muito mais coisa que isso, mas enfim, lá é mais longo, mais extenso e tudo, e você pode praticar mais. Mas basicamente, né, a principal coisa que você tem que saber quando for usar Markdown é a questão dos hashtags. O hashtag ele separa os títulos, os subtítulos e os sub-subtítulos, tá? Você pode criar até, se eu não me engano, 5 hashtags que seria o sub-sub-subtítulo, tá? E basicamente aqui a gente está elencando, né, os tópicos e os subtópicos, né, por uma ordem lógica. Então, digamos que a gente vai montar um prompt, né? Eu vou botar aqui, ó, prompt, né? E digamos então que a gente vai montar um prompt sobre um artigo científico. Então vamos botar aqui, ó, título, né? Prompt sobre artigo científico. Primeiro ponto. Notem que eu coloquei um hashtag. Um hashtag significa título principal, tá certo? Você pode ter mais de um título principal, mas se lembre que um hashtag é o ranking mais alto na hierarquia dos títulos, né? Então, aqui no caso, quando eu apertei Enter, o hashtag sumiu, mas ele está aqui, tá? Então, aqui, né, eu pus um hashtag, tá? E sempre lembre-se de colocar espaço após o hashtag. Tá? Então, se você grudar o hashtag, ó, ele perde a fórmula, tá? Então, sempre coloque espaço depois do hashtag, tá? E daí, colocando o Enter, ele já sai do título e ele vai para a linha normalmente, né? Daí, eu vou colocar aqui um subtítulo, certo? Então, eu vou botar dois hashtags, espaço, tá? E vou colocar aqui, ó, contexto, certo? Estou copiando ali debaixo da colinha. Então, aqui eu coloquei um subtítulo. Uma coisa que eu quero que vocês notem, tá? E olhem aqui, eu vou até aumentar o zoom sobre isso, que é o seguinte. Você tá vendo aqui à direita, tá? Que tem aqui, ó, esse bloquinho aqui, né? Essa aba aqui, né? E nessa aba, vocês vão ver que todo título e subtítulo que eu crio vai aparecendo aqui. Então, notem, né, que o título é Prompt sobre artigo científico. Notem que quando eu criei um subtítulo com texto, como eu usei 2 hashtags, ele ficou subordinado ao título de cima, tá? Com texto. Por quê? Porque ele tem mais hashtags, então ele está para baixo, ele fica identado, né, que o pessoal fala em código, se fala muito isso, tá? E daí, aqui no contexto. Então, digamos que o contexto vamos copiar aqui só para ficar mais fácil, né? O artigo trata dos impactos da energia solar no Brasil após a Resolução Normativa 1098. Então, isso daqui, né, pode ver, não está é um texto normal, tá? Daí vamos colocar, então, o objetivo desse prompt, né? Então, quero que ele crie aí um resumo de um artigo científico e vamos colocar aqui o objetivo, né? Então, a gente vai botar mais um subtítulo e vamos botar aqui, ó, objetivo, tá? Então, 2 hashtags, espaço, objetivo, tá? E aí, eu criei o subtítulo. Notem novamente, tá? Que aqui, ó, foi criado o subtítulo objetivo aqui no lado direito, né? Isso não vai aparecer para você lá no ChatGPT. No ChatGPT você vai dar um copiar e colar só, tá? Não vai aparecer essa hierarquia aqui, então por isso que é legal ver no Obsidian. E aqui nos objetivos, a gente vai criar uma lista agora, uma lista não numerada. E para criar uma lista não numerada, né? Então, digamos que eu tenho 3 objetivos. Para criar uma lista não numerada, eu vou usar
uma coisa simples, que é o hífen, tá? Então, quando eu coloco aqui o hífen, tá? Que é o sinal de menos, e dou um espaço, ele já cria uma bolinha. Tem muitos, né? Até no Word, se eu não me engano, é assim. E daí eu vou colocar aqui, ó, falar sobre os efeitos da resolução da ANEEL sobre o mercado. Daí, se eu apertar Enter, olha só, ele já vai abrir uma próxima bolinha, né? Um próximo item dessa lista não numerada, tá? Se eu apertar o Enter mais uma vez, essa bolinha some e daí eu continuo com o texto normal. Mas no caso aqui, como eu disse que eu colocaria 3 objetivos, então eu vou falar, ó, vamos colocar aqui que a gente quer entender o crescimento da fonte solar e vamos dizer que a gente quer também entender o futuro da tecnologia, tá? Então aqui a gente criou uma lista não numerada de 3 itens, tá? Daí, digamos que eu tenho um próximo subtítulo que seria falar aqui sobre as instruções, né? Então, vamos colocar aqui instruções, tá? Então, 2 hashtags, espaço, instruções. E dentro do subtítulo instruções, eu vou abrir 2 categorias. Eu vou falar que são instruções técnicas, tá? E daí nessa subcategoria, notem que eu botei 3 hashtags e o espaço. E notem o que aconteceu aqui, ó. Ela ficou, ela ficou subordinada a instruções principais, tá? Então, vou apagar esse texto aqui só para ficar mais, para a gente não se confundir mais. Né, para a gente ficar aqui só com um prompt. Então, a gente tem um subtítulo, né, que são as instruções técnicas. E dentro das instruções técnicas, agora eu vou criar uma lista numerada. Então, eu vou criar 1, 2, 3, 4. Por que que eu uso uma lista numerada? Para dar ordem de importância. Ou uma ordem, por exemplo, do que deve ser pensado primeiro, depois segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante, tá? Então, se eu puser um ponto e espaço, lembre-se sempre de pôr espaço, tá? Daí eu vou colocar aqui instruções técnicas. Lembre-se de falar da ANEEL. 2. Lembre-se de falar sobre os fabricantes. 3, né? E daí eu estou pondo espaço, ele está criando essa lista. Fale também sobre o mercado, né? Então aqui eu tenho um subtítulo e dentro desse subtítulo eu criei uma lista numerada, né? Digamos que eu vou falar instruções agora comerciais, né? Então põe aqui, ó, 3 hashtags e põe aqui, ó, instruções comerciais, né? E daí aqui podem ver que ele ficou também subordinado a instruções, tá? Se eu criar, né? Então aqui, tá? Vamos dizer aqui, ó, instruções comerciais. Fale sobre os vendedores, né? Enfim, e daí assim acho que ficou bem claro. Bom, se eu criar um título com maior índice de subordinação, por exemplo, se eu tô aqui, né, e eu tenho 3 hashtags, se na próxima linha eu puser um título aqui e puser aqui, ó, por exemplo, shots, né? Vamos criar aqui, por exemplo. Veja o que acontece. Ele pula todas as prioridades e volta a ser a prioridade número 1, tá? Então, pessoal, é o seguinte, dado que a gente está fazendo um prompt aqui, né? A gente colocou aqui, ó, prompt de artigo científico, né? E o título é esse daqui, idealmente é melhor a gente sempre trabalhar com subtítulos para que os itens sempre sejam subordinados ao título principal, né? A não ser que você queira dar uma prioridade tão alta quanto a do título para, por exemplo, um próximo item, tá? Então, tudo isso é possível ser feito aqui no Markdown, tá? Então, eu recomendo bastante que vocês baixem o Obsidian, tá? Ele é gratuito. A única coisa que eu pago pelo Obsidian é para ele sincronizar nos meus aparelhos, então para ele ficar aqui, ele ficar na nuvem e sincronizar no meu celular, enfim, no notebook, eu pago, se eu não me engano, $5 por mês. Mas você não precisa pagar, né? Baixa o Obsidian, ele é relativamente leve. Você baixa na Windows Store mesmo, e daí você vai pegando jeito, tá?
Alguns pontos aqui que estão, né, que eu coloquei também ali, né, que vale a pena ser lembrado. Depois do subtítulo, vale sempre a pena dar um espaço de uma linha aqui, tá? Por quê? Porque daí ele lê melhor, tá? Às vezes você não põe a linha e fica tudo encavalado e ele não entende, tá? E basicamente é isso, tá? Não tem muito segredo, tá? Então a gente já falou aqui dos títulos, subtítulos, falamos aqui sobre a questão, né, do espaço entre as linhas e os parágrafos, que foi o que eu acabei de falar, né? E também, agora eu vou falar aqui também sobre a questão de você colocar, por exemplo, o item em negrito, né? Então, às vezes, por exemplo, se você quiser fazer um destaque de alguma coisa aqui, novamente, né? Deixa eu puxar aqui para o lado. Vamos dizer que eu quero destacar aqui essa questão da resolução normativa. Eu ponho dois asteriscos, né? E daí eu termino aqui, ó, com dois asteriscos, onde eu quero finalizar o negrito, tá? Nesse caso, se eu não puser dois asteriscos e pular de linha, ele vai entender que acabou o negrito aqui na próxima linha, tá? Mas se eu continuar escrevendo, ele só vai desconsiderar o negrito a hora que eu fechar, né, com outros dois asteriscos, tá certo? Então é assim que funciona. Se eu puser três asteriscos, tá? Ele vai fazer em negrito e itálico. E se eu puser um asterisco, ele vai fazer só em itálico, tá? Isso daqui é muito mais para legibilidade humana do que do modelo de linguagem, tá? E daí, se você. Agora sim, o modelo de linguagem considera sim quando está em negrito como algo mais importante, tá? Então, se você põe em negrito, ele considera isso como um destaque. Da mesma forma como se você pusesse também letra maiúscula, enfim, alguma coisa desse tipo. Tá certo? Então tem essa questão aqui. E temos, né, a questão das listas, que nós já falamos, de listas não numeradas. Você pode também usar aqui o block quote, né, para colocar aqui uma citação, né? Então, se você usar aqui a setinha, né, a famosa setinha, e colocar aqui uma citação, como por exemplo, citação, né? Ela fica aqui como uma citação, como um destaque aqui de uma citação. Então, se você quiser colocar uma frase, alguma coisa, tá? Você pode também colocar um block quote e você vê que fica aqui como uma citação, tá certo? Então, os principais pontos são esses, tá? Já falamos de listas numeradas, não numeradas, né? O que não fazer, tá? Em Markdown, tá? Então, por exemplo, não coloque indentação. Então, para quem trabalha com código, né? Eu aprendi Python e daí Python tem muito indentação, né, tá? Outra coisa, aqui nas listas sempre põe um ponto, né? Dois pontos, tá? E espaço, tá? Não usa esse modelo aqui que é o modelo um com parênteses, tá? Que às vezes a gente vê aí, por aí no Word e tal. Isso ele não lê, então ele não vai dar prioridade na lista e não vai criar uma lista numerada. Aqui eu coloquei, né? Isso daqui eu já falei no começo da aula, que nem sempre o destaque serve apenas para o LLM, né? Como eu disse, às vezes é para quem vai ler esse prompt. Então, por exemplo, aqui, né? Olha só como é que esse prompt que a gente montou está muito mais lógico, muito mais inteligente, muito mais fácil de entender, né? E é essa a mágica do Markdown, tá certo? Então, são esses os pontos, tá? Aqui tem um cheat sheet, né? Um cheat sheet. Falei que eu não ia falar tanta coisa em inglês, mas enfim, é vamos dizer assim, uma colinha, né? Eu acho que essa é a melhor palavra aí para resumir um cheat sheet. Uma colinha, né? Então aí, para vocês lembrarem, se você quiser imprimir e tudo, é o cabeçalho, né? H1, heading 1, né? Que é o título é um hashtag, heading 2, dois hashtags, em negrito, dois asteriscos e itálico. Você pode também usar aqui o underline, eu nem falei sobre isso, mas você pode colocar também um asterisco só em volta da palavra ou da frase, tá? Citação, flechinha, lista ordenada o número seguido de ponto e espaço, tá? Lista não ordenada, o hífen, né? Sinal de menos seguido de espaço. Você pode colocar código também, que é uma coisa que a gente não usa tanto, né? Mas você pode colocar com uma aspas, né? Uma aspa só. Separação de linha, três hífens seguidos, tá? Ele separa as linhas. E link desse jeito aqui que fica entre chaves e parênteses, tá? Então, é só uma colinha. E daí eu vou deixar também o link do site sobre Markdown aqui, tá? E esse site é muito legal. Vou mostrar para vocês aqui. Esse daqui é o site, né, sobre Markdown.
E aqui tá em inglês, tá? Mas daí é só traduzir. E você consegue ver aqui de uma forma mais fácil de estudar. Então vou deixar esse link para vocês também, tá? Para aprenderem sobre Markdown. Sei que não é um tema mais agradável, a primeira vez que eu vi, eu inclusive deixei um pouco de lado e depois eu comecei a ver os Markdowns aparecendo em todos os prompts sobre agentes e cheguei à conclusão que não dava para ignorar Markdown, tá certo? Então realmente vale a pena. Não teria colocado, não teria feito essa aula mais longa aqui sobre Markdown se não fosse importante. E é algo como tudo na vida, né? Que você pega o hábito e rapidamente você acostuma e depois passa a fazer sempre quando precisa, né? De novo, enfatizo isso. Prompt é uma questão de ocasião, né? Então, você vai usar Markdown em prompts que precisam de Markdown. É claro que você não vai usar Markdown num prompt super simples lá, zero shot, que não faz sentido nenhum. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente fica aqui à disposição para dúvidas. Um abração, até mais.